Boa noite, Igreja a Paz. Queria, antes de começar a fazer uma oração, que vocês possam estar orando comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento aqui eu venho entregar minha própria vida, Pai. Eu peço que o Senhor venha derramar o Teu Espírito, Pai, sobre mim, que eu possa ministrar a Tua palavra, que cada um aqui, Pai, possa se encher de Ti. Que venhamos, Pai, ter os ouvidos atentos, tira toda distração, Pai. Que não deixe nada tirar o foco, Pai. Que a Tua palavra aqui, Pai, venha nutrir cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está dando continuidade aqui num tema que foi apresentado para a nossa célula trazer sobre glorificando a Deus no ordinário, no dia a dia. E essa semana é a constância com Deus. Esperando soltar aqui o título, né? Quando me foi apresentado, né, o meu líder falou para mim trazer e eu pensei assim comigo: como que eu vou falar sobre constância? Logo eu, né, uma das pessoas que eu conheço com menos constância. Porém, assim que eu fui para casa, fui pensando, o Espírito Santo veio ministrando no meu coração sobre algo que aconteceu comigo, porque eu sempre pensei que eu era inconstante, porque para mim constância era fazer algo diariamente, eu não podia errar. E como eu errava muito, eu pecava, eu pensei que isso poderia ser algo de inconstância. Mas o Espírito Santo me lembrou da maior constância que um cristão pode ter. Por volta de 2018, eu me converti, e assim que eu me converti, eu mudei totalmente tudo que eu fazia, e eu comecei a falar de Jesus na escola. E isso era o meu ano de formatura, e aí muitas pessoas que andavam comigo começaram a falar comigo assim: ah, você deve estar cheio de problemas, você está buscando a Deus, porque a pessoa que sai do mundo para ir para a igreja é porque tem muito problema, só busca a Deus quem tem problema. Aí eu falei com ele: não, mas é porque Jesus muda a gente. E nisso, um amigo meu da época, amigo entre aspas, ele falou comigo assim: mês que vem eu vou fazer aniversário, eu comprei muita bebida, muita droga e não sei o quê, e não precisa de nada, você pode ir, porque eu sei que até lá você vai desviar de novo e você volta. Então eu estou te convidando de uma vez. Aí eu falei com ele assim: será? Aí ele falou assim comigo: vai, porque isso é só momento, você deve estar com problema, por isso que você está buscando a Deus. E no final do ano passado, fez 6 anos que eu me batizei, que eu continuo na igreja, e o Espírito Santo me lembrou disso, a maior constância. A gente vai errar e vai pecar. Só que a maior prova de constância que eu não tinha imaginado na época, quando eu parei para pensar, é porque ele falou isso comigo e já faz 6 anos que eu continuo na igreja, para a honra e glória de Deus. Eu queria que abrisse para mim Efésios 4,14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Quando somos inconstantes na busca do Senhor, nós somos igual criança, muito fácil de enganar, fácil de ser induzida. Poucas palavras podem nos tirar de qualquer caminho. Isso nos leva às falsas doutrinas, falsas pregações. Os pastores que se falam pastores, mas são coaches, e que não levam o evangelho para frente. E é muito fácil afastar uma criança ou roubar quando ela não está perto de um adulto. E é a mesma coisa com a gente quando a gente está longe de Deus, porque a inconstância nos afasta de Deus, a constância nos aproxima dele. Um crente que é morno é pior do que um pagão, a pessoa que não conhece a Deus. Por quê? Nós que somos crentes, somos julgados pelo aquilo que nós conhecemos. Se nós sabemos da palavra, entendemos da palavra, nós somos julgados diferente de quem está fora. Então devemos ter muito mais cuidado com isso. E a inconstância nos afastando de Deus faz com que a gente venha pecar diariamente. E o problema é o seguinte: muitas das vezes, nós que somos crentes, temos aquele hábito de assim: eu vou deixar para orar amanhã, vou deixar para ler a Bíblia amanhã, vou deixar passar, tudo para deixar para depois. Nós jovens temos essa mania. E o problema disso é que isso acaba se tornando preguiça. E a preguiça, de acordo com a Bíblia,
é espiritual. O desânimo é carnal, você pode ser desanimado, mas você acaba fazendo as coisas desanimado. Mas a preguiça é espiritual. E quando deixamos a preguiça entrar na nossa vida, acabamos nos afastando de Deus. Afastando de Deus, vamos cair no pecado, se torna uma inconstância, e acaba que muitos jovens se desviam no meio do caminho por causa disso, pela inconstância na fé. E uma coisa que eu também parei para pensar ultimamente, esses dias para trás, eu tinha vindo buscar Larissa aqui no serviço dela, e assim que eu cheguei em casa, eu estava lendo uma passagem, porque a gente está lendo a Bíblia todos os dias para terminar de ler ela em um ano. E aí Deus falou muito comigo sobre o seguinte: muitas das vezes nós temos inconstância na leitura. Quando eu comecei nesse começo do ano a ler a Bíblia, eu lia o de segunda, eu lia segunda, terça e quarta, para na terça e quarta eu não precisar ler. Aí eu tentava adiantar o processo para no outro dia eu ficar folgado. E eu estava fazendo isso. Só que Deus não queria que eu lesse a Bíblia inteira. Deus queria que eu tivesse todos os dias o meu tempo de ler a Bíblia. É diferente. É diferente de eu pegar e fazer de qualquer jeito alguma coisa e eu pegar e fazer da melhor forma possível para Deus. E eu não estava sendo constante. Porque se eu lesse um dia por 3 e deixasse 2 de ler, eu estava inconstante. Não é porque eu estava lendo ela que eu estava realmente entendendo. Ler e entender é diferente. Então, Deus veio falando muito comigo. A gente busca a eternidade. Todos os cristãos buscamos a eternidade. Queremos isso. Mas, se nós buscamos realmente a eternidade, por que não começamos aqui na terra? Porque se nós cremos que vamos ser salvos, nós cremos que vamos para o céu. Vamos viver todos os dias com Deus. Por que não começamos a eternidade aqui de uma vez? Por que às vezes a gente balanceia na fé, somos inconstantes? Não faz sentido você querer a eternidade com Deus, viver todos os dias com Ele lá, se você não vive aqui. Porque aqui já começa a eternidade daqueles que vão para lá. Amém? Deu para entender mais ou menos? E como o tema o título dele é Fiéis no Ordinário. No nosso dia a dia com Deus, como eu disse, para ser constante, você vai errar, você vai pecar, mas você tem que continuar, tem que pedir perdão e se manter. A constância não vai te levar à perfeição, você nunca vai ser perfeito, já entende isso, mas a constância te leva ao perfeito, que é Jesus. Uma coisa também que uma vez eu preguei na célula, eu fiquei pensando muito tempo, que Deus falou comigo, que é sobre a constância em pedir. Nós que somos jovens, nós temos mania muito de pedir para Deus diariamente muitas coisas. Por exemplo, eu conheço muitos jovens que pedem trabalho, escola, faculdade, pedem coisas assim para Deus. Às vezes a gente pede um emprego para Deus ou pede para entrar num curso na faculdade. Assim que nós entramos, nós esquecemos. Nós começamos a deixar de lado, agradecer a Deus por ter colocado a gente lá. Por exemplo, eu pedi um emprego, Deus abriu a porta para mim. Aí eu chego e falo assim, eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado. Ou eu pedi para entrar na faculdade, assim que Deus me ajudou a entrar, eu falo assim, não vou no culto hoje porque eu vou ter que acordar cedo, tenho trabalho para fazer. Não que você não deva trabalhar, estudar e fazer suas coisas, mas você está negligenciando algo que Deus te pediu. Se você pediu um emprego, uma faculdade para Deus, você tem que ter seu tempo também para agradecer e estar indo buscar a Deus. E muitas das vezes nós somos assim, nós não botamos como prioridade primeiro o reino. Muitas das vezes a gente acaba deixando de lado essas coisas. Eu não vou hoje no culto porque eu estou cansado, eu não vou no culto hoje porque estou com sono. E aí você acaba deixando para lá e você se torna inconstante. E aí você se esfria. Se você se esfriar, você vai se tornar o crente morno. E o pastor César uma vez pregou aqui falando sobre isso. O crente morno, Deus abomina, porque ele conhece a verdade. Se você conhece a verdade e continua pecando, isso quer dizer que você está negando a Deus. Porque se você não conhece, você peca, você não tem conhecimento. Mas se você tem conhecimento e você continua naquele pecado, errando naquilo, é porque você está escolhendo aquilo. E isso é uma abominação. Eu queria que abrisse... Só um instante. Não, por enquanto não precisa abrir não. Uma das coisas também, esses dias eu estava fazendo um estudo, uma das coisas que trouxe à minha mente foi que no livro de João, ele se
como diz, ele usa ele mesmo, ele se intitula como o discípulo amado. Ele mesmo, na carta, no livro dele, ele escreve sobre ele, falando que ele é o discípulo amado. E eu fiquei pensando sobre isso. Ele usa essa referência. Mas isso quer dizer que João era o discípulo realmente mais amado? Quer dizer que todos os outros discípulos eram menos amados por Jesus do que João? Não, isso não quer dizer. João buscou estar com Jesus sempre, desde o início. Do início ao fim, ele sempre foi perto de Jesus, ele sempre esteve ali. No final de tudo, quando Jesus foi para a cruz, ele foi o único discípulo perto da cruz. Mas João não foi chamado de discípulo amado, não se intitulou por isso, porque ele não abandonou Jesus. E isso também não significa que Jesus amava ele mais do que todos os outros, porque Jesus amava todos os discípulos igualmente, não só os discípulos, também os gentios. Mas por que no final das contas João se intitulou como discípulo amado? Porque João amou Jesus mais do que os outros. De fato, quando você tem constância em buscar Deus, você vai amar mais a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você se sente amado. E esse amor só é passado para você quando você realmente entende. Você só ama porque Ele nos amou. Isso é bíblico. A gente só ama porque Ele nos amou. João, ele se sentia mais amado do que os outros porque ele realmente amava mais do que os outros. Jesus tinha 12 discípulos, separava 3. E no final das contas sobrou um. Mas nem por isso Jesus amou ele mais do que os outros. Jesus amou todos iguais, porque na morte da cruz foi para todos. Mas o João se sentiu mais amado porque ele realmente amou Jesus mais do que os outros. Ele estava desde o início ali, ele foi constante na fé, desde o início do chamado dele, tudo ele fazia para Jesus. O tempo todo ele queria estar com Jesus, ele perguntava as coisas, ele se fazia amigo de Jesus. Se eu não me engano, também na Bíblia, ele foi o único que ouviu o coração humano de Jesus, ele deitou no peito de Jesus. E isso é uma coisa extraordinária, porque se você parar para pensar que Jesus tinha 12 discípulos, às vezes a gente vamos pôr 12 amigos, bem difícil ter 12 amigos hoje em dia, mas vamos pôr que você tem 12 amigos, você tem 3 melhores amigos ali, e um desses 3 você tem mais intimidade. Essa pessoa que você tem mais intimidade, com certeza você vai contar algo que você não contaria para os outros amigos, muito menos para as pessoas de fora. Então, não está na Bíblia isso, porém, João, ele pode ter ouvido coisas que os outros não ouviu. Ele vivenciou coisas também que os outros não ouviu. Por exemplo, Jesus revelou coisas para ele que não revelou para os outros. E isso nos mostra, não que Jesus amava ele mais, mas que a constância de João em buscar e demonstrar amor por Cristo fez com que ele se aproximasse mais e que Jesus se revelasse mais a ele. A nossa constância deve ser assim, para que Jesus se revele na gente, porque nós precisamos estar mergulhado nele constantemente para que a gente entenda realmente a como amar, a como viver, a como mostrar no dia a dia essas coisas. Abre para mim em Lucas 19, do 4 ao 6. Lucas 19. Assim correu adiante e subiu em uma figueira, brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. O 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Parece um pouco isolado esse versículo, mas é uma coisa que, estudando um pouco sobre isso que eu estava falando de João, o que me veio à mente é que Jesus, todos os dias, Jesus está à porta, no caso, a porta do nosso coração. Quando temos constância em buscar a Deus e botar o reino em primeiro lugar, Jesus vai se chamar para entrar na nossa casa. Aqui nessa passagem, Zaqueu queria ver Jesus. Ele fez um jeito de subir na árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus viu ele, Jesus se convidou a entrar. Trazendo para o dia a dia nosso,
Jesus faz isso com a gente. Jesus, ele se convida a entrar para ter um relacionamento com a gente. Porém, temos que fazer como Zaqueu. Nós temos que abrir a porta, nós temos que dar a mesa para Jesus assentar. Ele se convida, mas nós que temos a obrigação de abrir se nós queremos. É uma escolha nossa. Nós não somos robôs, a gente tem pensamento próprio. Nós que escolhemos se vamos abrir a porta para Cristo. Nós que escolhemos deixar Ele assentar à mesa. Jesus se convida, mas esse papel é nosso. Então, Deus todos os dias quer falar com você, mas se você não buscar ter constância em Cristo, buscar ler a palavra, buscar ajudar o próximo, você não vai entender como que é o sentido, porque a constância em Deus vai fazer com que você se aproxime dele, mas se você estiver inconstante na palavra, você vai se afastar. Teve uma vez aqui, estava conversando na porta da igreja, a Larissa e o Caleb, não sei se o Caleb está aqui, mas... Passou um rapaz chorando na porta, e no que o rapaz passou, o Caleb parou no meio da conversa assim, e foi falar com ele, na hora. Eu não entendi não. Aí Caleb ficou conversando um pouco com ele e voltou. Quando o Caleb voltou, ele falou que perguntou para o cara se ele estava bem, o que tinha acontecido, e o cara foi explicando, e ele conversou assim, nunca viu o rapaz passou chorando, chamou a atenção dele e ele foi. O que me deu a entender com isso? Caleb, naquele momento, ele sentiu, Deus pediu para ele fazer algo. Mas para você ter esse sentimento, para você sentir isso, você tem que estar constante na busca do Senhor. Porque como que ele percebeu que o cara estava chorando e ele foi falar, evangelizar assim, aquela pessoa na hora ali? Às vezes Deus todo dia fala com você e você teve essa oportunidade. Mas será que você fez como ele foi? Será que você ouviu a voz de Deus e falou, vou ir? Muitas das vezes a gente está negando isso. Jesus está batendo na porta e nós estamos fechando, não estamos deixando ele entrar. Nós estamos deixando fechado e só ouvimos. Deus fala, vai evangelizar, vai ali. Não vou, estou com vergonha. Ou Deus fala assim, vem aqui, faz isso para mim. Não vou, não quero. Como eu disse no começo, muitas das vezes a gente está deixando a inconstância, igual da leitura da Bíblia diariamente, criar coisas na nossa mente. E isso acaba nos afastando de Deus. Abre para mim Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quando somos constantes na busca de Deus, nos afastamos do pecado. Quando somos inconstantes, eu me afasto do Senhor. Precisamos entender que não é responsabilidade de Deus ou de qualquer outra pessoa, e é somente nossa. Quando nós estamos nos afastando de Deus, tendo inconstância na busca, nós estamos cada vez mais próximos do pecado. E diferente de Jesus, que está na porta batendo para entrar, e nós temos que deixar entrar, o pecado, ele invade. Quando o pecado invade nossa vida, é muito difícil vencer, porque vamos tentar vencer por conta própria, pela nossa força. E isso só vai nos provar que somos falhos, porque vamos perder constantemente. Eu vivi muito tempo, uma época com muitos pecados, muitos vícios, e sempre eu ficava um tempo em Cristo e eu me afastava, desviava. Eu ficava e eu desviava. E acabou que uma certa vez eu tive uma experiência e eu mudei totalmente. Mas não quero que vocês ou qualquer outro tipo de pessoa precisem ter experiências de forma negativa para se aproximar de Deus. Basta você ter constância na palavra, porque quando você conhece a verdade te liberta. O problema é que eu negava isso, até o momento que Deus me puxou. Na época, quando eu converti na outra igreja, a gente falava tapa do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo fala diretamente na sua ferida. Às vezes eu estou no culto assim, aí a pessoa falava a palavra e ela ia direto para mim. Eu falava, tal coisa que você está fazendo, isso, isso e isso. Tem algumas pessoas que falam revelação, né? Mas na época que eu converti, a gente chamava diferente. E com isso, eu fui, entre aspas, eu fui exposto, fui massacrado, entre aspas, e eu vim com medo. Eu vim com muito medo, porque eu não estava vindo por amor, eu já comecei a vir com medo. E a forma correta da gente evangelizar e mostrar para as pessoas é com amor e com bondade, do jeito que Jesus era. Você não pode chamar a pessoa por medo para vir a Cristo.
Mas aí que acabou que, de toda forma, depois de um tempo, eu vim aqui para CB Paz e as coisas foram mudando e vieram se encaixando e eu comecei a ter constância na palavra. Comecei a orar mais vezes. Por exemplo, não estou dizendo que vocês devem fazer isso, mas eu trabalho quase o tempo inteiro em pé. Eu tenho mania de orar andando. Eu oro em cima da moto, constantemente eu estou falando alto assim, se eu paro as pessoas olham, veem eu falando, acho que eu estou conversando com alguém, mas eu sempre estou orando em voz alta assim, andando de moto, a pé. Teve uma vez que eu parei atrás de um caminhão, aí eu estava parado assim, orando, aí um rapaz achou que eu estava cumprimentando ele, aí ele me cumprimentou, opa, tudo bem, não sei o quê, e eu olhei assim, eu não conhecia ele, mas ele cumprimentou como me conhecesse, cumprimentei de volta, e eu continuei indo, só que eu estava orando. Aí eu fiquei pensando, esse pessoal vai achar que eu estou doido, que eu estou falando sozinho. Só que eu não estou falando sozinho, eu tenho total consciência que Jesus está comigo na moto. Só que isso é quando você está buscando constantemente ao Senhor para entender que Ele está no dia a dia, nas pequenas coisas. Seja orando, andando, na moto, lavando vasilha, de joelhos. Porque nem todo tempo você vai poder ajoelhar, nem todo tempo você vai poder ter uma intimidade maior. Claro que quando você tiver esse tempo, você tem que buscar. Mas a constância, ela demanda da fé. E a fé é que Jesus está o tempo inteiro perto da gente. A gente não está vendo, mas a gente tem a certeza daquilo. Abre para mim Lamentações 3, 39 e 40. Como pode um homem em vida reclamar quando é punido pelos seus pecados? Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. A inconstância nos leva a afastar de Deus, que nos leva também a pecar, e isso pode ser analisado de várias formas na nossa vida. Em toda a Bíblia, vemos que Deus nos resgatou, buscou uma comunhão com nós humanos, e nós sempre fomos inconstantes na sua palavra, nos afastamos dele. No Egito, no Éden e várias outras coisas, até a vinda de Jesus e por aí vai. A prova da fé é ser constante mesmo sem ver o resultado. Quando eu me converti nessa antiga igreja minha, tinha uma mulher que ela cuidava, acho que era tesoureira que falava. Ela, constantemente ela orava por uma pessoa. Ela é a mãe dela. E quando eu entrei lá, coisa de alguns meses depois, assim, um senhor entrou, virou muito amigo meu, senhor assim, né gente, tem 50 e poucos anos, não deve ter nem 60 hoje, mas ele entrou, aí ele foi no encontro com Deus, junto comigo, aí eu vi ele se batizar, eu vi quando ele confessou Jesus, eu vi a mudança dele, a gente conversava bastante, ele conhecia minha mãe, alguns pessoal, e aí nisso, um dia, eu saí da igreja de lá e vim para cá, e eu encontrei com ele, um dia que eu estava saindo aqui do culto, eu encontrei com ele na rua, e ele veio conversar comigo. Toda vez que ele me vê, ele conversa, ele sorri, ele sempre gosta de falar como é que tá as coisas. E aí ele veio me perguntar, você está na igreja ainda? Como é que você está? Aí eu falei com ele, eu estou na comunidade Batista da Paz, e você? Aí ele, eu estou na Assembleia de Deus com tal pastor, eu não vou falar nomes não. E aí eu gosto muito de lá e não sei o quê. Ele é aquele rapaz muito simples de roça, bem antigão mesmo. E aí eu vi que ele ainda estava firme. E esse rapaz, ele era alcoólatra, morava em rua, ele era acabado, destruído, a vida dele era destruída. E o que eu quero contar com isso? Essa mulher que eu falei no começo, ela e a mãe dela oravam constantemente por esse rapaz. Todos os dias falava que orava, foi coisa de uns 20 anos, e essa mulher morreu, a mãe dele morreu, e a irmã continuou lá na igreja. E depois de alguns anos que a mãe dele morreu, ele entrou na igreja. Aonde eu quero chegar? A mãe dele teve constância durante uns 20 anos de oração por ele, ela tinha fé, certeza que ele ia se converter, mas anos depois que ela morreu, que ele se converteu, ela não viu a conversão dele, mas ela nunca parou de orar. O que eu tenho a dizer com isso? Normalmente, quando a gente tem constância em algo com Deus, isso é demasiado da fé. A fé a gente não vê, mas ela já tinha plena certeza daquilo. Mesmo ela morrendo antes dele ter se convertido, ela já tinha certeza que ele ia se converter. Ela tinha certeza que Jesus ia resgatar ele. E hoje, eu creio que ela está no céu
E com certeza a felicidade e a alegria que tem em torno da família ali, porque esse rapaz estava destruído, nem droga, nem bebida, e hoje ele trabalha, ele está na igreja, ele voltou a morar com a irmã dele, e ele entrou com 50 e poucos anos, deve ter uns 60 hoje. Então nunca é tarde para a gente buscar a Deus, ser constante de verdade. Nunca é tarde para que você busque de verdade uma constância para você ter uma mudança de vida. A gente tem que entender que Jesus está o tempo inteiro esperando a gente abrir a porta e deixar Ele entrar. Buscar realmente no dia a dia, como foi dito semana passada também, quando Samuel pregou, no nosso dia a dia com Deus, a gente tem que ter uma constância na busca dEle. No nosso dia a dia temos que demonstrar Deus. Algumas pessoas não vão ver, não vão ler a Bíblia, não vão ver coisas relacionadas à igreja, elas vão nos analisar. Então nós temos que ser a Bíblia, nós temos que ter a essência de Jesus, porque as pessoas vão analisar o cristianismo através da gente. Elas não vão pegar por curiosidade e abrir a Bíblia para ler, elas vão ler nossas atitudes, nosso pensamento. Se você não estiver constante na palavra, qualquer vento de doutrina vai te tirar da palavra. Abre para mim Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como eu disse, essa mulher orou, ela tinha fé e certeza de algo que ela não via. Da mesma forma que nós temos certeza que o mundo foi criado por Deus, nós temos certeza que Jesus está aqui nesse momento, nós temos certeza da nossa caminhada para onde vamos. Isso é fé. E a fé, ela vem da constância na busca de Deus. Se você estiver fraco espiritualmente, você não vai ter fé. Você se torna um crente morno, você se esfria. Então que possamos abrir nossos olhos atentamente para essas coisas. Abre para mim Mateus 24, 12 e 13. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando temos constância na busca de Deus, a vida muda. Nós entendemos nosso propósito no dia a dia, que glorificamos a Deus. Nossa vida tem que ser um espelho de Jesus. E nós temos que ter o conhecimento e a curiosidade de ir até o reino. As pessoas sempre vão ver a gente, como eu disse, elas não vão ver a Bíblia, as pessoas que não são daqui. E uma das provas que tem na Bíblia sobre a constância e sobre esses versículos é Paulo. A maior prova de constância e a transformação dele. Quando eu falo aqui para vocês, Paulo, qual a primeira coisa que deve vir? Normalmente na cabeça de vocês devem vir assim, deixa eu lembrar aqui, ó. O evangelista. Normalmente se eu falar Paulo aqui, todo mundo vai falar assim, é o evangelista, o escritor, ou normalmente é porque não escreveu algumas era Lucas que escrevia, mas deve vir isso nas suas mentes. Ninguém lembra do perseguidor. Por quê? Porque a vida que Paulo levava antes de Jesus, ela praticamente é esquecida depois que ele encontra Jesus. É a mesma coisa que deve acontecer com a gente. Paulo teve tanta constância em buscar a Deus, e olha que Cristo já estava morto e ressurreto quando Paulo conheceu ele. Paulo não teve testemunho com ele pessoalmente naquela época. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus e ele foi transformado, a vida dele mudou de tal forma que qualquer lugar que você falar Paulo, ninguém vai lembrar do perseguidor. Todo mundo vai lembrar do evangelista, porque Paulo pregava e conquistava multidões para Cristo. Também do testemunho de Paulo, você também sempre tem que lembrar que nós devemos buscar também para a nossa vida essa transformação, por sempre na nossa vida demonstrando para as pessoas ao redor de todos que quando Cristo entra na nossa vida, nós somos realmente mudados. E se tivermos a constância que Paulo teve na busca de Jesus após o encontro dele, nossa vida também vai ser transformada de tal modo que as pessoas não vão lembrar do seu passado, as pessoas vão esquecer, as pessoas vão lembrar só do que você é agora e do que você está se tornando. Eu queria que abrisse em Gênesis 22, 15 ao 18.
Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Quando essa promessa é feita a Abraão, Abraão tinha acabado de ser provado sobre algo que o Senhor pediu para ele. O Senhor pediu para ele o filho dele e ele não negou para Deus. Abraão, ele tinha constância na busca de Deus, bem antes dele ter o filho dele, e era algo que ele queria. E o Senhor cedeu aquilo, dando o filho para ele. Quando o Senhor pediu, ele não negou, ele ia dar o filho para Deus. E aí a história continua aí que Deus proveu no final o cordeiro. E no resumo geral, quando Deus faz essa promessa para Abraão, há muitos e muitos anos atrás, ele fala que toda a descendência de Abraão ia ser como cada grão de areia ou estrela que está no céu. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo que fala que mostra, na verdade, cada grão de areia e cada estrela no céu é diferente. Se você pegar uma areia de qualquer lugar, tipo, encher a mão e colocar no microscópio, cada grãozinho é diferente. Nenhum grão de areia é igual. Todos são diferentes. Parece até impossível, que são milhares, mas todos são diferentes. E o que isso tem a ver? Como na promessa Deus disse que seria tão numerosas as pessoas, vocês veem que o mundo cada vez se multiplica mais e todos nós somos diferentes. Cada grão de areia e cada estrela do céu é diferente, e assim somos nós. Nenhum de nós somos iguais, só que todos nós formamos a constelação e nós somos o quê? O corpo de Cristo. Cada um aqui tem uma mente, uma ideia, um pensamento, um jeito de ser. Mas quando todos estamos juntos em constância, buscando ao Senhor, vindo à casa de Deus e pondo o reino em primeiro lugar, nós se tornamos o corpo de Cristo em si. Quando um machuca, todos sentimos. Quando um se afasta, todos sentimos. Quando uma pessoa se perde do caminho de Deus e se afasta, todos vão perceber na hora, vão pensar, olha, essa pessoa não está vindo mais no culto, essa pessoa está se afastando. Então, o que isso nos leva a entender? Que a promessa que Deus fez, ela se cumpre até hoje. Deus está sendo fiel o tempo inteiro. Mas se Abraão não tivesse sido constante na palavra, buscado, sendo verdadeiro e entendido tudo o que tinha naquela época e tivesse negado o filho a Deus, nada disso teria acontecido. Então, Deus continua sendo fiel, Deus sempre foi fiel, mas depende de nós entendermos o que Ele quer e pôr em prática aquilo. Eu queria falar um pouquinho sobre, no versículo quando abre, sobre ventos de doutrina. Esses dias para trás, eu vi um podcast e um rapaz disse o seguinte, por isso que eu falo que quando você não tem constância em buscar a Deus, não tem entendimento, você acredita em qualquer barbaridade que os outros falam. O cara estava pregando no podcast, ele falou o seguinte, na Bíblia, quando você abre assim, não tenha medo 365 vezes. Por que se repete? Ou não tenha medo, não temerei, não temeis, tem versões diferentes. Aí falou assim, o cara perguntou por quê? Aí ele, porque Deus fez um ano com 365 dias. Não tenha medo por dia, para que você não deixe para depois isso e aquilo. E ele foi falando aqui igual um coach, ele foi falando. E eu na hora eu pensei assim, caraca, impactante. Eu não posso ter medo mesmo não, eu tenho que buscar o Senhor todos os dias, maravilhoso, tem que ser constante mesmo. Aí eu fui para a Bíblia, aí eu fiz umas pesquisas, com tanta tecnologia que a gente tem hoje em dia, fica fácil. Eu fui nas versões das Bíblias, ele falou 365 vezes, e eu busquei ainda por não tenha medo, não temeis, não temerei, e fui por essas outras aí também. Na Almeida Corrigida, fala 84 vezes. Na João Ferreira de Almeida, 92. Na King James, 89. Na King James atualizada, 119. O que eu quero dizer com isso? Não existe na Bíblia falando 365 vezes, não se repete. E nenhuma das que eu olhei, que eu fui atrás, não fala esse tanto de vezes. E todo mundo estava impactado com o que ele estava falando. Ele estava falando da Bíblia, mas ele não estava falando sobre a Bíblia. Então é muito fácil você cair em ventos de doutrina. Aqui, quando eu falei
no versículo aqui, no final, é muito fácil você roubar uma criança quando ela está fora dos pais, é muito fácil enganar quem está fora de Deus. Se você não tiver constância na busca em Cristo, é muito fácil ser enganado, é muito fácil pôr uma doutrina na sua cabeça, porque ele falou com tanta afirmação, todo mundo acreditou. Mas quem pegou e leu a Bíblia? Quem pegou e foi pesquisar ali na hora? Ninguém foi. Então, tipo assim, às vezes você está ouvindo, entre aspas, um pregador, um coach, alguma coisa aí, ele vai falar tanta coisa da Bíblia, mas que não está na Bíblia. Ele vai falar da Bíblia, mas não está na Bíblia. Então, assim, o que eu venho a dizer com isso? Quando você está constante na busca de Deus, você tem entendimento da palavra, você vê a pessoa pregando, você guarda a palavra, você chega em casa, você busca no versículo, você vai entender o que a pessoa falou. Por exemplo, toda palavra tem uma revelação. Toda revelação é o Espírito Santo que dá à pessoa. Cada pessoa leva uma área da vida. Aqui, se tiver, vamos por 30 pessoas, 40. Cada um vai entender numa área da vida algo que eu falar. O Espírito Santo vai te revelar algo. Porém, a palavra é a mesma, a revelação é a mesma, só é direcionado pelo Espírito Santo para uma área definida da sua vida. Agora, quando você não tem entendimento de Deus, se o pastor está pregando aqui, ou eu estou pregando aqui, você não vai na palavra. Se eu falei aqui com você aqui, abre em tal versículo, aí eu falo em cima daquele versículo. Você simplesmente acreditou, não teve curiosidade de abrir a Bíblia para ver se eu estou coerente com a palavra, porque a revelação é a mesma. Eu não posso ter um entendimento e você ter outro, eu não posso pregar algo e você está entendendo outra coisa. Então alguém está errado. Então, se você não tem constância na busca de Deus, não tem esse entendimento, você vai acreditar em qualquer coisa. Qualquer vento de doutrina vai te tirar da presença de Deus. E é muito fácil enganar jovem, é muito fácil. Qualquer coisa que você fala, o jovem acredita. Se o cara chega aqui e começa a falar as coisas falando que está na Bíblia, ele não vai ter curiosidade de abrir a Bíblia. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão. Pode levantar mesmo, quem já leu a Bíblia inteira? Nossa Deus, só um? 2? Olha para você ver. É muito fácil. A gente está com a Bíblia na mão. É muito simples pegar e ler. Mas quantas pessoas já pegaram e leram? Quantas pessoas, no mínimo, tiveram a curiosidade de ir no chat GPT e jogar pelo menos o versículo? Tipo assim, estou pregando aqui agora, aí eu falo assim, João, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa chega em casa e fala, olha, ele pregou tal coisa. O que isso quer dizer? Você joga lá para o chat resumir para você ler e entender. Nem isso é capaz das pessoas estar pegando e fazendo. Quando eu me converti, a igreja era aqueles bancos de madeira. Todo mundo sentava um perto do outro. Não tinha celular, essas coisas. Pelo menos os velhos não usavam naquela época lá. Todo mundo usava uns caderninhos e ia anotando. Ou quando a pessoa queria saber algo, acabava o culto, ia lá e perguntava diretamente para o pastor, para quem estava pregando. Hoje em dia, quantas vezes aqui, às vezes você vê a pessoa pregar, você chega perto dela e pergunta sobre aquela palavra, sobre o que está acontecendo. Quantas vezes você tem a curiosidade mesmo de pesquisar e estudar a fundo sobre o que aquela pessoa falou. E isso acaba nos mostrando que é muito fácil implantar algo, principalmente na cabeça dos jovens, porque as pessoas estão acreditando em qualquer doutrina. E quando você não tem constância na busca da palavra, qualquer coisa que as pessoas falam, você acredita, que você não entende da palavra. Como eu perguntei aqui, quantas pessoas leram a Bíblia inteira? Então eu posso falar várias coisas da Bíblia que vocês às vezes nunca ouviram, porque vocês não leram. Só que aí, será que vocês vão ter realmente a curiosidade de chegar em casa, orar para Deus e pegar a Bíblia para conferir? Por exemplo, eu estava falando agora sobre João. Caso alguém não saiba que ele mesmo escreveu sobre ele, falando, intitulando sobre o discípulo amado, aí você não sabe. Você ia chegar em casa e ia pesquisar para saber realmente? Não ia, você ia só simplesmente acreditar, mas se tiver curiosidade, está em João mesmo, está no livro dele, só olhar lá, você pode ler, aproveita e ler tudo de uma vez. Eu queria, para terminar, abrir em... Peraí. Não precisa abrir para mim não, pode deixar. Quando nós temos o direcionamento de Deus e não deixamos que a preguiça venha nos tirar
de todo o rumo que a gente tenta levar a Cristo, nós temos constância na busca dele. Quando temos constância na busca dele, nós temos o entendimento de que a Bíblia é somente a verdade. Todos os dias devemos orar, devemos buscar o reino e pôr em primeiro lugar, e não como uma opção. Geralmente, quando estamos fracos na fé, nós não gostamos de ler, de orar, e a gente vai deixando isso para depois. E quando isso passa, a gente nem se lembra. Por exemplo, se hoje você não leu a Bíblia hora nenhuma, você vai chegar em casa, você vai pegar e não vai ler por causa do horário. Mas, se você começar a buscar constantemente Deus, você vai tirar um tempo, seja de manhã, de tarde, de noite, algum tempo para você pegar e ler e entender aquilo. Quando você põe o reino em primeiro lugar, quando você põe Jesus realmente na sua vida, você vê que não era falta de tempo. Você começa a entender que não era por falta de tempo que você não buscava a Deus, não era por falta de tempo que você não estava realmente mergulhando em Cristo, que tudo aquilo é por causa que você estava se deixando ser vencido pela preguiça, ou porque você não estava entendendo o realmente propósito de Deus na sua vida. Teve um tempo atrás que eu vivia constantemente errando em algo, e quando eu pecava, eu sabia do pecado que eu cometia, eu pedia perdão e eu voltava e pecava de novo, a mesma coisa. E eu estava inconstante nisso. E eu pedia perdão e voltava a pecar. Verdadeiramente eu não estava arrependido, eu estava com remorso, porque o remorso que é quando você, no momento ali, você não gostou daquilo que fez e volta. Quando você se arrepende, você muda, é transformado, você não volta a pecar, sobre a mesma coisa no caso. Então, eu estava muito inconstante nisso, e eu me afastei de Deus, eu parei de orar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de buscar, eu fiquei com vergonha de Deus. No início, no jardim do Éden, quando Eva e Adão comem do fruto, quando Deus desce com a presença dele para conversar com eles, eles percebem que estão nus, eles se escondem. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente está pecando e sabe, a gente se esconde de Deus. A gente não vai para a palavra para se livrar do pecado. A gente se esconde de Deus achando que vai se livrar do pecado para depois se voltar a Deus. Só que a gente esquece que é só indo para a palavra, buscando a Deus, que vamos nos afastar do pecado. Não tem como afastar do pecado para buscar a Deus. Tem que ser buscando Ele para se afastar. Então, eu vivi com essa inconstância muito tempo. Até um dia que o Espírito Santo me tocou e revelou. E aí com algumas dificuldades também, mas aí eu fui mudando. E eu entendi que quando eu não buscava Deus no dia a dia, como é o tema, no ordinário, eu não punha o Senhor em primeiro lugar. Quando eu não estava sendo fiel, buscando constância a Ele, não era Ele que se afastava de mim, eu que me afastava dEle. Deus falava comigo da mesma forma, só que eu não ouvia a voz dEle. E muitas das vezes, o Senhor usa de várias formas para falar com a gente. Uma certa vez, eu estava voltando do futebol, estava conversando com o pastor César. Na verdade, a gente estava indo, ia jogar. E aí, a gente estava conversando sobre um pastoreio feminino, que é onde eu converti a mulher da igreja, que era pastora líder, era uma mulher, e ela que foi me buscar. E lá, nesse meio, tinha muitos pastores, tinham muitas coisas, e ninguém foi me evangelizar naquela época. Ela foi a única pessoa que foi lá. E aí, conversando sobre isso, ele me fez algumas perguntas, e eu não sabia responder ele, porque eu não tinha conhecimento de tal coisa para poder falar. E aí, ele falou comigo assim: mas você sabia, eu vou resumir para vocês. Ele falou assim: mas vocês sabiam que se essa mulher não fosse pastora, e mesmo que não estivesse na igreja, mas se o Senhor quisesse usar a vida dela, ela ia ser usada da mesma forma sobre você? Ela não foi te evangelizar e ir atrás de você porque ela era pastora. Ela foi porque o Senhor quis levar ela. Então, independente se ela é pastora ou não, e o Senhor fosse usar a vida dela, não iria mudar. Ela sendo pastora ou não, o Senhor ia usar ela para te buscar. O que eu entendi com isso, trazendo para a palavra aqui dentro, que quando você está realmente em constância na busca do Senhor, você deixa ser usado por Ele, não importa o que você é, a forma que você é. Porque muitas das vezes, quando eu estava no mundão fazendo várias coisas erradas, ninguém chegou perto de mim, ninguém nunca falou de Cristo para mim. Ninguém nunca abriu a porta, ninguém nunca me chamou para vir para a igreja, ninguém nunca me evangelizou. E não faltou oportunidade não, teve muitos. Mas ninguém nunca chamou. E essa mulher me chamou. E ela deixou ser usada por Deus, só que eu pensava que era porque ela tinha um cargo alto. Eu pensava, não,
é pastora por isso, é pastor é por isso, a oração dessa pessoa tem mais poder. Gente, não existe isso não. Quando você tem constância em Deus, você entende que toda oração que é feita com amor chega a Deus. Não é porque a pessoa tem um cargo na igreja que a oração dela tem mais poder. Não é porque aquela pessoa é intitulada em algo que ela é acima de você. A diferença é que ela está buscando mais o Senhor, ela tem mais intimidade com o Senhor. Não porque o Senhor gosta mais dela, mesmo no caso de João. O Senhor não ama ela mais ou ele mais do que você. É porque ele está tirando mais tempo, está buscando mais, ele está tendo constância na verdade de Cristo. E você que está se afastando do Senhor, o Senhor não se afasta da gente se a gente não se afastar dele. Todo o povo em Israel, quando entrava em pecado, o Senhor se afastava do povo quando o povo já tinha se afastado dele. A ira do Senhor só vinha sobre o povo quando o povo estava fazendo algo de errado sobre ele. Então, toda vez que o povo pecava, se afastava e não queria mais saber do Senhor, aí a ira do Senhor se acendia. Muitas pessoas falam, nossa, Deus é amor, mas as pessoas se esquecem que Deus é fogo consumidor. As pessoas se esquecem que Deus ama, mas Deus corrige. Deus também vai te corrigir. E se você não estiver atento para receber na hora e deixar que o Espírito Santo se afaste de você, você vai se esfriar. Se você se esfriar, acabou. Resumidamente para vocês, eu só queria deixar aqui para vocês, para que a gente entenda que devemos todos os dias ser constantes na busca do Senhor, tanto lendo a palavra, orando. Nós precisamos entender que nós precisamos somente de Cristo na nossa vida. Vai ter dias difíceis, dias bons, mas em todos eles vai ter Cristo. Contanto que somos e continuemos buscando ao Senhor, sendo constante na verdade e querendo realmente entender, Cristo vai se revelar a nós. E que nos dias bons e ruins, vamos ter Cristo. Porque os dias ruins vão vir da mesma forma. Como eu disse no começo, meu amigo disse que eu ia desviar quando eu converti naquela época. Ele falou comigo que eu entrei na igreja porque eu estava com problemas. E eu só vim para a igreja para resolver esses problemas. Se você parar para pensar, realmente eu estava com muito problema. Só que eu não entrei na igreja por causa dos problemas. Tanto que eu estou até hoje aqui. A maior constância que eu tenho na minha vida é entender que mesmo quando eu pequei, eu me afastei ou eu caí em pecado, o Espírito Santo estava comigo. E quando eu entendi isso e continuei firme e vindo, Deus se revelou a mim. E todos os dias agora, quando eu busco ao Senhor, eu sempre lembro. Eu carrego dentro da minha carteira, é porque está na mochila, está lá em cima. Eu carrego um papelzinho que um pastor uma vez escreveu para mim, numa dinâmica de célula. A primeira que eu fui na minha vida. Isso foi em setembro ou outubro de 2018. Ele colocou assim, o nome dele, pastor, colocou assim, Cássio, você é um vencedor. Eu nunca entendi aquilo. Passou muito tempo sem eu entender o porquê ele colocou aquilo. E uma vez ele falou comigo antes dele mudar, ele não estava mais em Viçosa, e ele falou comigo o seguinte, para mim, você é mais do que um vencedor, porque para você ter saído de onde você saiu, você ter aceitado se negar para deixar que Cristo venha mudar tudo o que você queria, porque eu renovei inteiro, eu não podia fazer ou ter o que eu queria, mas quando Deus entrou na minha vida e eu deixei realmente ser mudado, aí eu entendi o propósito, por que Ele disse que eu sou verdadeiramente um vencedor. Todos nós somos. Por quê? Porque quando a gente deixa Cristo realmente invadir nosso coração, nós temos um entendimento de que somos transformados e Cristo está todo dia com a gente, e entendemos que nós já vencemos. Porque, como Ele estava falando comigo, da onde eu saí, se eu estou até hoje na palavra do Senhor, caminhando, sendo constante, não abandonando a fé, isso é uma vitória, porque muitas pessoas já nascem aqui dentro e se desviam. É muito mais difícil uma pessoa que não conhece nada entrar do que uma que está dentro sair, porque sair o mundo vai te atrair. Agora quem está lá fora, o que vai te atrair aqui para dentro? Se você parar para pensar por essa lógica, é muito mais difícil entrar. Então eu queria deixar com essa palavra hoje aqui para vocês, para que possamos realmente buscar o Senhor, que venhamos ter constância, lembrar que não vamos fazer como eu falei no começo que eu fazia, ler por 3 dias a palavra para não precisar ler nos outros. Vamos buscar ler todos os dias, vamos buscar orar. Gente, a gente é como um carro. Se você orar hoje e ficar a semana inteira sem orar, não adianta não. Não adianta você vir aqui domingo no culto e durante a semana você não orar e não fazer nada não. Porque isso aí está mostrando só que você não tem constância, que você não está vindo buscar a Deus. Então que todos os dias nós possamos fazer como no domingo. Venhamos louvar, orar e pôr Cristo em primeiro lugar. Amém?